sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração, curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, que o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos, proclamar. Algemados, proclamar um ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram, e acabar com luto e com a dor. Sim, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. Sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos quebrantados de coração, curar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação a todos os cativos, libertação a todos, proclamar. Algemados,
proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram, e acabar com luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de angústia, vestes de louvor. 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 Aleluia. Graça e paz. Então hoje nós temos a última célula, reunião de célula desse ano de 2023. E eu antes de transmitir uma breve mensagem, eu queria da programação desse final de semana, que é amanhã nós teremos o nosso culto profético com o pastor Carlos Novaes. E no domingo nós teremos somente culto, no dia 31, às 10 horas da manhã, presencialmente e online. À noite não. Na segunda-feira, excepcionalmente, às 8h30 da noite, nós vamos estar transmitindo algumas palavras proféticas de alguns servos do Senhor do nosso meio, pastores, diáconos, obreiros, né, que sentiram no seu coração uma palavra profética para esse novo ano, e nós vamos transmitir então dia 1 às 8h30 da noite. Terça-feira é a continuação do nosso seminário com o tema Ministério Plural, e quarta-feira nós teremos nosso café com Deus, tá bom? Bem, antes, como é uma semana atípica, né, o final desse ano, antes de dar o início à célula online ou presencial onde vocês estão, eu queria deixar uma mensagem aqui. Está em Efésios 4, do versículo 15 ao versículo 19. Eu coloquei um corpo se formando. Então, nós estamos numa fase de ajuste do corpo de Cristo, porque nós cremos que Jesus está para voltar. E Paulo escreve assim: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O corpo, a igreja, precisa crescer em Cristo, do qual todo o corpo que é bem ajustado, olha essa palavra, uma igreja bem ajustada, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, o corpo de Cristo, ou uma igreja, e muito melhor, a gente consegue enxergar melhor numa reunião menor, que seria uma célula, né? Como que funciona o corpo de Cristo, como que funciona uma igreja, através de uma célula. É a melhor maneira de você enxergar como que funciona. Deve haver o auxílio de de todas as juntas, e segundo a justa operação de cada parte. Não é somente uma mão que tem que funcionar, não é somente um pé que tem que funcionar, todo o corpo funcionando, né? Então, os componentes do grupo de célula, nós precisamos aprender que nós não somos o corpo isolado de Cristo, somos uma parte do corpo de Cristo.
E precisamos respeitar o ministério do outro. Nós não somos tudo, né? Tem pessoas que, por vaidade, isso acontece no mundo, por vaidade, quer ser o super-homem. Eu já vi isso. No meio cristão, a pessoa dizendo, eu tenho todos os dons espirituais, eu tenho os 9 dons espirituais, eu tenho isso, tenho aquilo, tudo centralizado nele mesmo, né? Claro que um ministério, uma pessoa assim, não se subsiste, ela não fica de pé, tá? Não, pior que eu não vi uma pessoa só, vi outras pessoas fazendo a mesma coisa, achando que a pessoa era suficiente. Não, nós precisamos da cooperação do outro. Deus deu graça para o outro, que é aquilo que eu não tenho, né? Nós não somos completos em nós mesmos. Graças a Deus, porque Deus nos formou para sermos ajudados pelo corpo de Cristo, um ajudando o outro. É a melhor maneira de enxergar qual que é a nossa situação, qual que é o nosso ministério, numa reunião de células menores, tá? Então, você vê, a justa cooperação e a operação de um tem o ministério mais de profético e adoração, né? Louva a Deus, canta. Algumas pessoas Deus dá uma graça para trazer a presença de Deus através do louvor. Nem todos são assim. E não é para um ter inveja do outro. Isso não deve, no mundo isso acontece. Disputa. Mas no corpo de Cristo não é assim. Você vai respeitar. Ele traz a presença de Deus no louvor. Por outro lado, aquele que está no louvor, às vezes Deus não deu a graça de ficar pregando. Se eu sou o dirigente do louvor, Deus não me levantou para ficar pregando. Não, é para trazer a presença de Deus, tá? Então você também tem que respeitar quem? Aquele que tem o dom do ensino. Tem um outro que tem um dom pastoral que apacenta as pessoas. Tem outro que ora por cura. Nem todos têm uma graça de orar por cura, né? Todos temos que orar por cura, mas tem algumas pessoas que Deus deu dons de curar. Então esse respeito mútuo e permitir que cada um manifeste o dom que Deus deu, ou ajude a ele descobrir o dom que Deus deu para ele, o que acontece? Aumento da igreja, aumento do corpo, aumento da célula. Para a sua edificação em amor. Isso daí exige, é obrigatório numa célula, o quê? Amor significa respeito mútuo, né? E digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis como andam os outros gentios. Gentios são aqueles que não são cristãos, né? Na vaidade da sua mente. Pode até ser cristão, mas age como gentio. O que é isso? São vaidosos, tudo faz. Alguns querem louvar por vaidade, talvez. Outros querem pregar por vaidade, talvez é possível existir isso. Outros gostam muito do microfone. É vaidade? Sim, no mundo é assim. No mundo é assim. Mas na igreja não é assim que funciona. Existe a justa cooperação. Eu quero ser edificado pelo outro irmão, né? Não existe aquela vaidade que só eu que sei dar, só eu que sei fazer. Não. A gente tem que entender e respeitar o ministério do outro, do corpo de Cristo. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. É um ignorante. Quem faz isso, quem gosta de centralizar a atenção sobre si, quem gosta de atenção, eu quero fazer sozinho, tal, né? Isso é o quê? Ignorância, né? E não vai crescer. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Se continuar nesse caminho da vaidade, ele diz, né? Paulo diz, vai cair em impureza, vai cair em pecado. Tem pecado no coração, deve ter pecado. Vai aparecer o pecado, né? Então, em reuniões de células, não é para aparecer o pecado do outro, não. É para o quê? Sermos cobertos pelo perdão,
Tá? Então, por outro lado, se tiver uma motivação errada, como nós citamos até agora, vai aparecer. Isso vai aparecer, tá bom? E por último, é o versículo de Jeremias 18:4-6, que é um profeta, que ele diz assim: sejam maleáveis, deixa Deus fazer de você um vaso novo. Às vezes Deus tem que quebrar. Mas dói porque o negócio não estava bem, não podia continuar do jeito que estava. Deus tem que quebrar, graças a Deus, Deus quebra. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se fazer dele outro vaso tranquilo. Às vezes Deus tem que quebrar, amolecer a massa, porque o vaso não estava ficando bom, o teu ministério não está ficando bom. O que Deus faz? Quebra, não se ofenda. Conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Puxa, diz o Senhor, puxa, eu sou o teu Deus, né? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós podemos contextualizar para a igreja, né? Numa célula, numa reunião menor, é claro que pode causar muitos problemas, sim, se houver endurecimento de coração. Mas como estamos lidando com o povo de Deus, às vezes nós recebemos, às vezes uma correção injusta, muitas vezes uma correção justa, às vezes uma correção, às vezes a pessoa nem está percebendo, está trazendo um versículo que você acha que é uma indireta e você nem percebe que é Deus falando contigo, um ajustando o outro, né? Às vezes o irmão nem está sabendo que você está fazendo alguma coisa que está sendo usado pela boca de Deus, e não é para se ofender, não. É só ignorante que sim, o ignorante é vaidoso, né? E nós somos barro. Seja maleável nas mãos do Senhor para que Ele possa estar montando o teu ministério, tá bom? E assim cresça, tá? E assim cresça, tá? Bom, hoje é um dia excepcional, eu estendi um pouquinho mais, porque nós não tivemos muitos cultos, né? Então, mas fica essa mensagem para vocês desenvolverem na célula, tá bom? Deus abençoe vocês aí.